Eu tenho absoluta certeza que nos últimos anos você ouviu muito falar sobre doenças crônicas não transmissíveis. Agora eu pergunto, você já parou para refletir a respeito do impacto dessas doenças no seu atendimento odontológico? É sobre isso que eu convido você a acompanhar esse vídeo de hoje, porque eu vou fazer você refletir a respeito desses impactos. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são caracterizadas pelo fato de acompanharem o indivíduo por um longo período de tempo, com graus variados de gravidade entre um indivíduo e outro. E tem por característica também lesões que podem ser consideradas irreversíveis e apenas um controle dessas doenças e não necessariamente a cura dessas doenças. Não transmissível significa dizer que não existe um agente microbiológico por trás disso, ou seja, eu não tenho uma bactéria, um fungo ou um vírus que cause aquela doença e por conta disso ela não pode ser transmitida de um indivíduo para o outro. Uma outra característica também muito importante desse grupo de doença são os fatores de risco que podem estar associados. E muitas vezes esses fatores de risco podem agir de forma sinérgica, um somado ao outro, produzindo ainda mais gravidade dessas doenças. E quais são essas principais doenças crônicas degenerativas que nós temos na nossa população? Elas são classificadas as doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, as doenças isquêmicas do coração, os acidentes vasculares cerebrais, a diabetes mellitus, as doenças crônicas respiratórias e as neoplasias, ou seja, os cânceres. Então, só para você ter uma ideia, até o início do ano de 2020, antes de ser instalada a pandemia, cerca de 70% dos óbitos do mundo estavam relacionados a esse grupo de doenças. E se você parar para refletir um pouquinho mais, você vai observar que essas doenças, especificamente, estão muito relacionadas com o avanço da idade. Nós estamos num país onde a população está envelhecendo, ou seja, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis vai aumentar consideravelmente. E esses pacientes estão em nosso consultório. E um dado de grande importância: a Organização Mundial de Saúde tem alertado, principalmente os países em desenvolvimento, sobre esse aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Isso porque as mudanças de hábito desses países, sejam eles alimentares, o sedentarismo, a questão de você ter trabalhos mais exaustivos no sentido laboral, faz com que essa prevalência aumente consideravelmente nestes países nesses últimos anos. Então, se a gente parar para pensar que 60% das aposentadorias por invalidez em nosso país até o ano de 2020 eram relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, a gente consegue observar o impacto que estas doenças têm na vida desse indivíduo, nessa família, na economia de nosso país. Outra coisa extremamente importante é que isso também faz com que exista uma sobrecarga do sistema de saúde, seja mesmo do âmbito público, seja do âmbito privado, onde as demandas por tratar uma doença que ela tem um curso crônico, elas não são tão facilmente resolvíveis como são o tratamento de doenças de curso agudo. E engraçado é que os serviços de saúde, normalmente, eles são muito mais preparados para doenças de curso agudo, emergenciais, do que as doenças de curso crônico. Outra coisa também extremamente importante e que afeta diretamente a sua intervenção odontológica é o fato de que as doenças crônicas não transmissíveis causam repercussões na cavidade bucal que devem ser absolutamente levadas em consideração no seu planejamento odontológico. Da mesma forma que existe uma relação também bidirecional para alguma delas, ou seja, as doenças bucais
principalmente aquelas de curso infeccioso, ela também pode acarretar em um pior controle dessa doença ou aumento até mesmo da gravidade dos sinais e dos sintomas. E ainda é importante que você pense que esses indivíduos são indivíduos que tomam medicações diversas, existe uma combinação de medicações e que pode interferir diretamente na sua conduta odontológica, além de que, quando não são levadas em consideração o grau de controle dessas doenças, ela pode determinar um insucesso de seu tratamento. Então, entender o que são essas doenças crônicas, a forma como o seu paciente tem sido assistido em relação a isso, a forma como esse indivíduo está controlando essa doença, interfere diretamente no seu planejamento odontológico e, consequentemente, no sucesso de seu tratamento.